Começa agora mais um bate-papo parlamentar. E hoje eu recebo aqui com grande satisfação o deputado Coronel Nishikawa, aqui no nosso estúdio novo da Rede Alesp. É um prazer recebê-lo, Coronel. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É uma oportunidade que nós temos para falar um pouco da nossa vida parlamentar aqui no Parlamento, principalmente num ano novo que nós esperamos que seja profícuo, promissor e nada daquilo que ficou para trás venha se repetir. Essa é a nossa vontade, viu, deputado? E, deputado, nós estamos começando 2021, mas vamos fazer um balanço um pouco das dificuldades enfrentadas em 2020. Como é que foi o ano para o senhor no Legislativo, um ano tão atípico como foi o ano passado? Bom, apesar de toda a atipicidade, nós tivemos um ano assim muito produtivo, eu diria. Né? Nós tivemos, eu sempre digo o seguinte, eu trabalho institucionalmente. Como você disse, Fábio, eu sou coronel da Polícia Militar, atuei muito tempo no Corpo de Bombeiros e fizemos coisas que eu acho que vai ficar marcado para o resto do tempo que existe de bombeiro que nunca vai acabar e não quero que acabe. Né? Aliás, a sociedade precisa desse serviço, né? E, aliás, os bombeiros costumam ter uma credibilidade junto à sociedade muito grande e só garantida por muito esforço, por muito trabalho, né, deputado? Sim, tanto é que antigamente todo mundo colocava o correio lá em cima, né? Infelizmente o trabalho do Correio foi totalmente assim, desviado da função até, tiraram o fundo, ou seja, fizeram uma rapina no Correio, né? E o bombeiro, por sua vez, cada vez mais atuante, cada vez mais salvando pessoas. Hoje, graças aos códigos de edificação, não há mais os grandes incêndios, né? Entretanto, os acidentes de trânsito aumentaram muito, principalmente motociclistas, né? O bombeiro socorre na média aí, assim, 20, 30 ocorrências. Graças a Deus tem sido um instrumento para socorrer esses acidentados. Então, o bombeiro está 98%, se não me engano, de popularidade, enquanto o Correio despencou. Eu acho que é um número satisfatório. Deputado, uma curiosidade, o senhor que trabalhou tanto tempo no Corpo de Bombeiros e o senhor acabou de enfatizar o quanto tem aumentado o número de acidentes, né? Sim. Esse número de acidentes numa crescente, é por falta de conscientização das pessoas, na sua opinião, ou é pelo também o grande número de motocicletas hoje que transitam, né, pelas ruas e avenidas de São Paulo? A que o senhor acredita esse aumento do número de acidentes aqui? Em princípio, nós estávamos conversando anteriormente aqui em off, tudo isso é questão de cultura, de educação. Nós notamos no dia a dia, no trânsito, a circulação de motocicleta entre veículos, né? Isso deveria ser terminantemente proibido. Por quê? Eles cortam pela direita, cortam pela esquerda, esbarra num carro, esbarra em outro. Se você ousar fechar um desses aí por descuido, ele vem e chuta o teu carro, amassa o teu carro. Isso deveria ser sistematicamente proibido de se fazer. Vai diminuir o número de acidentes. Como hoje o pessoal tem pressa, né? Esse é o grande problema, pressa de entregar o fast food, pressa de entregar encomenda, e aí pega motociclista, que é uma crescente no país, e tem ocorrido esses acidentes aí, lamentavelmente, ocorrendo até mortes. Deputado, falando do dia a dia do Legislativo e falando do ano passado, remetendo ao começo da pandemia, quando a pandemia chegou aqui no Brasil, chegou aqui em São Paulo, o quanto isso alterou o dia a dia de vocês, deputados, no Legislativo? Bom, tudo que é presencial, nós estarmos presentes, a negociação é muito mais fácil, né? Você estar atrás de uma tela negociando com outro deputado, a dificuldade é muito grande, né? Você não tem como explicar a miúde, isso dificultou demais o nosso trabalho. Entretanto, eu frequentei a Assembleia, apesar de eu
os meus 71 anos de idade, eu tenho fibrose pulmonar adquirido durante a época que eu atuava no Corpo de Bombeiros, eu tenho vindo, assim, semanalmente pelo menos, né? Ainda, apesar de ser presencial às sessões, eu tenho restrição ainda de poder frequentar. Entretanto, para poder desenvolver o nosso trabalho, nós temos vindo aqui na Assembleia quando nós somos chamados e também nas sessões, aí, algumas sessões que nós viemos aqui para poder ajudar o Legislativo Estadual. E uma coisa importante a gente enfatizar, deputado, para o nosso espectador, que nós estamos aqui gravando esse programa sem máscara, né? Mas nós estamos em distanciamento social, toda a nossa equipe aqui de produção está utilizando máscara, respeitando o distanciamento social. Então, apesar dos trabalhos permanecerem aqui o tempo todo, aliás, isso também é importante destacar, sim, a Lesp não parou um só dia, né, durante a pandemia, né? Não. Então, nós continuamos trabalhando o tempo todo, respeitando sempre os cuidados, porque a vacinação não chegou ainda, né? A gente está começando o ano aí, deve nas próximas semanas iniciar a vacinação, mas não iniciou ainda. Agora, deputado, o senhor falou que não é a mesma coisa de uma reunião presencial, de uma reunião online. Mas ainda assim foi possível avançar nos trabalhos, né? Os deputados conseguiram votar projetos, conseguiram trabalhar em comissões. Fala um pouco desse dia a dia mesmo, que vocês conseguiram, mesmo com todas as dificuldades, trabalhar incessantemente em prol da população paulista. Bom, apesar de todas as dificuldades que há em sessões da forma como está sendo, né? O grande problema hoje, até em função do Covid e a restrição, é difícil você trazer deputados aqui para a Assembleia. Mas, mesmo assim, nós avançamos bastante. Eu acho que a Assembleia do Estado de São Paulo pode-se dizer que é campeã de trabalho, né? Nós tivemos aí vários projetos aprovados. Não paramos de trabalhar, servimos a população, existem, evidentemente, projetos que agradam uns, desagradam outros, mas estamos aqui exatamente para isso. Às vezes tem projetos que não nos agradam, nós votamos contra, e assim por diante. Eu acho que o parlamento é isso, saber negociar, saber aquilo que é bom para a população, aqueles que vêm nos procurar aqui na Assembleia para poder ter um consenso, ou seja, trabalhar em prol da população. Eu tenho feito aí trabalhos, visitei alguns hospitais durante essa pandemia, né, até me aconselharam a não ir. Entretanto, eu tenho essa necessidade. Não adianta eu ficar da distância, falar, o tal hospital precisa de tal coisa. Se eu não for lá ver em loco, não vou saber o que está precisando. E eu tenho feito isso, né? As nossas emendas voluntárias, 94% mandei para a área de saúde, né? Apesar de ser da segurança pública, eu elegi como principal meta nossa, principal cumprimento de uma promessa que eu fiz para mim mesmo, ajudar aqueles que são menos favorecidos, não têm plano de saúde e que possam utilizar de santas casas, hospitais públicos, principalmente na capital e na grande São Paulo. Eu contemplei, dessa vez vai vindo as impositivas, esse ano nós estamos mandando para várias cidades que eu nem conheço. Perfeito. 94% é muita coisa, realmente foi uma prioridade no seu mandato, sim, a área da saúde, e num ano que precisava também muito, sim, desse incentivo. COVID. Exatamente, exatamente. Deputado, um outro assunto que o senhor trabalhou também foi em defesa da Escola Superior dos Bombeiros, que corria o risco de ser fechada. Fale um pouco dessa escola para a gente, que eu acho que é a maior da América Latina, e qual foi a conquista que o senhor conseguiu, já que ela corria o risco de ser fechada? Bom, nós nos empenhamos, né, existia o projeto de lei do Executivo para que ela fosse desafetada e a escola continuasse no local. Entretanto, houve uma emenda de uma deputada que retirava a desafetação. Eu conversei, eu posso dizer que a intervenção do Carlão Pignatário, líder do governo, foi muito importante para nós. Eu o levei na escola para ele conhecer a magnitude da escola, né? Realmente são prédios maravilhosos, preparados para receber bombeiros aqui do Brasil todo e da América Latina, né? Eles têm recebido bombeiros de outros países.
é uma escola maior da América Latina e, quiçá, do mundo. É hipermoderno. E agora, inclusive, se os deputados aí que estão nos vendo aí puder mandar emendas para lá para poder modernizar mais, para poder resgatar algumas coisas que já estão ficando envelhecidas, porque esse prédio começou a ser construído em 1990. Eu estava ainda na Escola Superior de Bombeiros, eu trabalhei lá também. E hoje é uma conquista, sinto-me orgulhoso por ter conseguido essa, assim, é uma labuta muito, assim, intensa. Entretanto, nós conseguimos liberar a escola e ela vai continuar em Franco da Rocha, sim. E a preparação dos bombeiros do estado ou da capital é sempre feita lá? Explica isso para o nosso espectador. A Escola Superior de Bombeiros recebe bombeiros do Brasil todo. Ah, do Brasil todo. Sim, do Brasil todo. Isso faz com que ela seja referência. A escola é uma referência. Antigamente era Brasília, hoje a nossa escola aqui de Franco da Rocha virou referência aqui no Brasil. Nós recebemos alunos do Brasil todo para preparar futuramente ser bombeiro. É uma atividade intensa, uma atividade especial, para oficiais, né, de tenente até, se não me engano, até capitão chega a fazer o curso. 1 ano e meio de preparação, além do curso de oficiais. É difícil até, né? Eu fiquei 1 ano, na época minha que eu fiz era 1 ano, mas passei bastante dificuldade para fazer o curso e me preparar para ser bombeiro. Agora, deputado, teve um projeto de lei do senhor, o 413 de 2019, Perfeito. que eu até cheguei a conversar com o senhor quando ainda não havia sido aprovado. Sim. Nós conversamos no Jornal da Rede Alesp. E eu fiquei impressionado porque me parecia realmente um projeto que só ajuda a sociedade, só ajuda a população. E o senhor teve finalmente esse projeto aprovado. Eu quero que o senhor explique para o nosso espectador do que se trata esse projeto e essa conquista, né, do senhor para a população paulista. Ainda não é uma conquista, né? É uma expectativa, porque não foi sancionado ainda. Tá. Né? Passou aqui pela Assembleia, muitos deputados vieram me elogiar pela iniciativa de lembrar daqueles que estão aposentados, estão em casa, muitos deprimidos por estarem sem atividade. Isso foi um resgate para aqueles que querem, é voluntário, ninguém é obrigado a vir trabalhar, para poder servir novamente a população que tanto eles serviram durante 30 anos. Ele vai resgatar, viver a farda novamente. Vai trabalhar em serviços internos, como administração e serviço de comunicação. O Copom, né, que o pessoal liga para chamar a polícia, chamar bombeiro. A expertise dele de rua, conhece a capital, conhece a cidade onde ele atuou, ou seja, conhece os procedimentos em que ele pode encaminhar a quem seja necessário para socorrê-lo. Então, essa é a grande importância. E para aqueles que têm mobilidade reduzida, principalmente, é uma atividade que várias entidades reconhecem, várias entidades acolhem, entretanto a Polícia Militar, os órgãos de segurança pública não tinham essa janela, essa oportunidade para reaproveitar aqueles que têm mobilidade reduzida e que também ficam em casa, muitas vezes ociosos, assim, querendo trabalhar. Isso que o senhor está falando é muito importante, porque são profissionais experientes, Sim. Profissionais que normalmente amam a corporação, profissionais que, apesar de estarem aposentados ou se estão com uma limitação física, um problema físico que não podem mais estar nas ruas, mas que gostaria muito de estar ajudando a população. Sim. E é uma necessidade também, por parte da polícia, de mais elementos, né, ajudando na segurança pública da cidade, do estado, né? Então o senhor aliou uma coisa à outra, né? Isso se deve realmente à sua experiência, a conversar com profissionais que estavam nessa situação, a ver que profissionais precisavam desse apoio, de voltar ativa, e ao mesmo tempo a população precisava dessa ajuda. Foi essa experiência que o senhor tem na área que o levou a sugerir esse projeto, a trabalhar em cima desse projeto? Perfeito. Né? Logo que nós chegamos aqui, nós idealizamos, nós colocamos no papel,
né, para não prejudicar, porque muita gente acha que vai ser prejudicado, que vai ser obrigado. Não é obrigado, entendeu? E outra coisa, muita gente hoje que tem capacidade física, conhecimento de rua e tem ainda, vamos dizer assim, saúde para estar na rua, está tudo em administração. Vai liberar esse policial que tem condições de trabalho na rua, vai aumentar o efetivo da rua e o governo não vai gastar na formação de um ano desse profissional mais. Muito pelo contrário, vai pegar um profissional preparado, com expertise, para poder servir a população. Então, veja, nós vamos ter ganho em termos assim, de policiais dentro da administração que tem expertise e colocar os policiais que têm condições de estarem na rua, voltar para as ruas. Eu acho que foi o principal fator para a gente poder encaminhar esse projeto. Alguns deputados me criticaram, porque diz que aposentado não é para trabalhar, mas eu estou aposentado. Não parei um segundo. Eu estou há 22 anos aposentado, trabalhei em prefeituras, fui presidente de CONSEG, fui presidente de comissão de segurança pública da OAB. Eu não parei até agora. É por isso que eu falo, né? O esgotamento chega, tanto mental como física. E eu acho que eu estou chegando no estertor aí. Agora, deputado Coronel Nishikawa, vamos mais uma vez enfatizar aqui para o espectador. Não é obrigatório. Se por acaso você está na sua casa, um ex-policial, está aposentado, e você não quer, você não precisa realmente voltar a integrar a equipe policial, mas é para quem quer, e muitos querem, muitos precisam, né? Muitos se sentem melhor. Me fala um pouco sobre essa coisa do psicológico desses policiais, deputado, porque a gente sabe realmente que quem passou a vida toda na ativa e que de repente sempre trabalhou ali com energia em prol da população, no momento que fica em casa, aposentado, ele fica procurando o que fazer, ele se sente incomodado de não poder mais ajudar. Né? Então, quer dizer, do ponto de vista emocional, psicológico, é fundamental também essa nova oportunidade que esse policial aposentado pode ter. Eu vou fazer uma brincadeirinha antes. Quando você está em casa, a mulher chega para você, já que você está aí, vai lavar a louça, já que você está aí, vai para o tanque. Esse jaque é ruim demais, né? Eu não conseguia ficar dentro de casa, eu nunca fiquei parado dentro de casa. Então, é uma oportunidade que surge, é uma oportunidade de você amealhar um pouco mais de dinheiro e, principalmente, ter uma ocupação para servir a população. Eu acho que isso é um sentimento nobre, que todo policial que tem como coração de servir a população é uma grande oportunidade que está surgindo, né? Esperamos ardentemente que o nosso governador sancione essa lei para que possa ser utilizado da forma como eu estou colocando. Muita gente não está entendendo o que eu coloquei. Inclusive, nós temos uma limitação de horário de trabalho. 8 horas para as pessoas que têm uma boa condição e aquele que tem uma mobilidade menor, 6 horas de trabalho. Até isso nós pensamos para colocar dentro desse projeto de lei. Eu acho que, minha modesta opinião, se eu não teria colocado, vai aliviar bastante para quem quer trabalhar novamente, servir a população. E outra coisa interessante destacar, né? A gente citou no caso do policial aposentado. Só que, de qualquer forma, esse policial aposentado teve a carreira ali toda, até o fim. Agora, e aquele policial jovem que realmente tem essa mobilidade reduzida, mas que estava em atividade, teve algum problema com a saúde e, de repente, o sonho de ser policial foi meio que travado ali, truncado, né, devido àquela mobilidade reduzida, e ele tem a oportunidade de voltar, ele tem a oportunidade de ser policial de novo. Eu acho que essa oportunidade, esse sentimento positivo que esse policial vai ter, não tem preço, né, deputado? Uma outra coisa que nós notamos que existem pessoas profissionais, principalmente daqueles que ficaram 30 anos servindo a população, ele entra em depressão. Como qualquer outra atividade que vive no dia a dia um estresse diário, isso se acumula,
vai se acumulando, existem suicídios de policiais aposentados, né? E também existe suicídio de quem tem mobilidade reduzida. Todo mundo sabe disso. Isso, se você dá uma atividade para ele, eu acredito sinceramente que vai diminuir esse estresse, essa, assim, condições psicológicas inadequadas para o momento em que ele vive. Tem um coronel aí que há 3 semanas atrás se matou. O último posto da Polícia Militar se matou depressivamente, por depressão, melhor. Agora, deputado, a gente já falou bastante em relação aos seus trabalhos no ano passado, no ano de 2020, mas começando 2021, eu quero aproveitar a experiência do senhor em segurança pública e quero saber quais são os trabalhos que podem ser feitos ainda no Legislativo durante este ano de 2021 para ajudar que nós tenhamos uma cidade de São Paulo mais segura, um estado de São Paulo mais seguro, que sempre a população reclama bastante da insegurança. O que ainda pode ser feito para melhorar a situação, deputado? Olha, hoje as polícias, né, estão embarcadas em tecnologia. Com isso, eu não sei se é consequência ou inconsequência, foi-se encolhendo o efetivo das polícias. Você recompor o efetivo hoje das polícias, eu acho que, na minha opinião, é a principal, vamos assim, principal pedida. Por mais tecnologia que exista, a presença, o presencial do policial não é igual de uma câmera, há de se convir disso. Então, o policial tem que estar na rua, vigilante, e isso só se faz com um aumento de efetivo. Tem que ser recomposto o efetivo da polícia, os deputados aqui poderiam trabalhar nesse sentido, principalmente Polícia Militar, né? Em 645 municípios, em todos esses municípios nós temos policiais e lugares em que você tem que, exemplo, levar uma ocorrência de uma cidade pequena para uma outra, desguarnecendo aquela cidade pequena para ser atendida aquela ocorrência. Acontece muito disso. Deputado, o senhor tocou no assunto tecnologia na polícia, que a gente sabe que é importante, mas o senhor falou que o olhar do policial, a experiência, né, aquela coisa da percepção policial, ela é mais importante até que a tecnologia. O serviço de inteligência também poderia ter um pouco mais de investimento nisso. Por exemplo, às vezes eu vejo aquelas ocorrências que se repetem no mesmo lugar. Aí a polícia chega, os criminosos saem dali, na hora que a polícia sai, os criminosos voltam. Quer dizer, poderia ter um serviço de inteligência para coibir um pouco mais essa violência? De que forma o legislativo pode ajudar a ter recursos para isso? Como eu falei, ninguém pode falar que o ser humano é trocado por coisas artificiais ou coisas de tecnologia. Mas, nesse caso, na minha opinião, uma cidade bem vigiada por câmeras ajudaria muito, já que o efetivo não se completa, nós colocarmos câmeras na cidade toda. É praticamente inexequível, entretanto, ajudaria muito a polícia a trabalhar. Não é que não pode ou pode. Eu acho que é necessário colocar câmeras, vigilar. A vigilância é o preço da liberdade, que se diz. Deputado, nesse ano de 2021, a gente espera que com a vacinação a gente possa, aos poucos, ir voltando a uma vida normal. E o senhor falou que mesmo em tempos de pandemia, né, no ano passado, o senhor visitou alguns lugares, o senhor gosta de ir a loco ali, né, ver como as coisas estão acontecendo, para poder até ter embasamento para tomar as decisões aqui no Legislativo. O senhor está ansioso para que nós voltemos a essa normalidade, para que o senhor possa visitar mais instituições e fazer esse trabalho mais face-to-face, né? O face-to-face, como eu falei, não tem comparação com qualquer outro tipo de tecnologia, que seja o que for. Hospitais, por exemplo, quando alguém me traz uma mensagem, uma notícia, eu venho aqui, se eu não for conhecer o local, eu não sei exatamente o que acontece. Não é por maldade, não é por nada disso que as pessoas que vêm pedir emenda aqui colocam uma situação bem pior do que aquele que está, muitas vezes. Não vou dizer que eu
visitei alguns hospitais, estava pior do que eu pensava. Então, não tem o que você falar. Aliás, no eixo da Via Dutra, eu visitei quase todas as cidades, porque atende muitas ocorrências da pista, da Dutra, né? Visitei aquele eixo, visitei Santas Casas. Eu fiquei surpreso com a situação da Santa Casa de Aparecida. Eu visitei, falei com o Frei lá que toma conta. Ele falou, coronel, nós praticamente não temos assim, uma ajuda. Eu falei, eu vou tentar mandar uma emenda para vocês, e mandei. Como curiosidade, eu não sei se você sabe quantos milhões de turistas recebe Aparecida. Não, tem não ideia? sei, não tenho ideia. Antigamente, Aparecida recebia visitas maior no dia 12 de outubro. Hoje é o ano todo. Perfaz um total de 12 milhões de turistas. E um dos locais que atende esses turistas é a Santa Casa. E a Santa Casa está em petições, me desculpe, mas petições de miséria. Não sei quem não está olhando, não sei o que está acontecendo. Eu fui lá para saber o que estava acontecendo. É exatamente isso que eu estou narrando. Ou seja, eu tive que ir lá, verificar o que estava acontecendo para poder pensar em mandar emenda para lá. Eu acho que isso exemplifica bem o que eu estou falando de presença. Deputado, pelo que o senhor está falando, apesar de a gente estar iniciando 2025 e o olhar ser um olhar otimista, todos nós queremos um 2021, né? Muito melhor do que 2020, muito melhor que o ano passado, mas se essa vacinação, até pela grandiosidade do nosso estado, pela grandiosidade do nosso país, for algo demorado, talvez o ano de 2021 no Legislativo seja um ano ainda bastante pautado pela área da saúde, né? Como nós falamos, hospitais de campanha, por exemplo, foram desmontados, né? Então, a dificuldade vai ser muito grande. Outra coisa, eu falei que nós estamos contribuindo com 20% do nosso salário até dezembro. Aliás, o estado de calamidade vence agora em dezembro. A partir de janeiro, é uma outra vida para a gente poder ter uma vida assim mais saudável. Dezembro se encerrou, nós não vamos mais contribuir a partir desse ano, e isso vai dar, não que o nosso dinheiro seja tão importante, mas faz diferença. Eu acho que tudo aquilo que foi carreado para a área de saúde vai a tendência a diminuir, né? Auxílio emergencial, essas coisas todas. Então, nós temos que ter a vacina, podemos ter novamente contatos, aquela alegria que nós tínhamos, né, de estar batendo o ombro aqui na Assembleia, e principalmente com os amigos, né, com fraternizações nós não temos mais, né. O ano passado nós passamos aí, cada um no seu canto, né, tanto no Natal como no Ano Novo. Isso não é muito bom, não é, para o brasileiro é muito ruim. Apesar de ser descendente nipônico, eu sou brasileiro e de alma e coração. Deputado, nosso tempo já está praticamente esgotado, mas só para finalizar, então o senhor está otimista que apesar das dificuldades, nós tenhamos um 2021 melhor para o Legislativo paulista e para toda a população? Bom, eu sou um eterno otimista, senão eu não estaria aqui, né? Eu acho que quando nós saímos candidato, o maior desejo, evidentemente, era ser eleito e servir a população com uma amplitude. Isso é o mais importante. Então, o otimismo me sobra, realmente me sobra. Eu acho que nós todos vamos ter um ano 2021, esse ano muito promissor, produtivo, com a vacina aí, seja de onde for a origem, não interessa, o importante é sermos imunizados contra essa doença que surgiu e que assim, dizimou a nossa economia, e a retomada começa agora no ano de 2021. Deputado Coronel Nishikawa, eu quero agradecer a sua presença aqui no Bate-Papo Parlamentar, nesse começo de ano, no nosso estúdio novo aqui da Rede Alesp. Nosso bate-papo foi bastante agradável. Eu quero desejar uma boa sorte para o senhor, uma boa sorte para todos nós nesse ano 2021 que começa.
nós todos precisamos de sorte, né? Além do otimismo, a sorte. Não adianta só ser otimista se não formos carregados de sorte também. Não é com isso que nós vamos ganhar na Mega Sena ou coisa parecida, mas a torcida é que o mundo volte à normalidade, que nós começamos realmente a produzir para poder beneficiar aqueles que mais precisam, a população carente. Perfeito, deputado. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Termina aqui mais um bate-papo parlamentar. E você já sabe, todos os nossos programas podem ser vistos e revistos também pelo meio do YouTube. É só você digitar Alesp que você encontra toda a nossa programação lá para você assistir no momento que for mais conveniente para você. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.